E aí, bora continuar. Quando a gente fala de temas arquetípicos, eu vou reforçar isso aqui. Eu tô falando sobre temas que englobam toda a humanidade. Por quê? Porque são questões inerentes ao ser humano. Então, a astrologia, ela estuda a lógica do ser humano, vamos dizer assim. Ela estuda o funcionamento do ser humano e o desenvolvimento desse ser, da nossa própria humanização. Então, o objetivo da astrologia é a humanização do ser humano. E o que significa humanização, né? No desenvolvimento do ser humano, a gente precisa considerar todas as características possíveis a esse ser. Então, assim, quando alguém fala que não sente raiva, por exemplo, ela está excluindo uma parte dela, uma parte do ser humano, porque ela não pode excluir algo que é inerente, e aí ela fica de alguma forma castrada, no sentido de ela tá com uma parte faltante. Então ela, se ela não desenvolve raiva, se ela não desempenha raiva, ela tá com uma parte dela que não tá funcionando, então que ela não tá querendo assumir isso, né? Então, por eu estar falando de questões arquetípicas, a gente precisa levar em conta que, primeiro, faz parte do ser humano, e segundo, são questões de alguma forma inicialmente acima do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é uma junção de todos esses arquétipos, de todas essas faces, de todas essas formas. Por exemplo, agora a gente está tratando do arquétipo do guerreiro, mas existem alguns outros, né? Alguns vários outros. Por exemplo, arquétipo da grande mãe, a gente vai falar mais pra frente, que significa toda pessoa que é filho tem uma mãe. Pelo menos ele veio de uma mãe. Ou seja, todo mundo veio de uma mãe. Então é algo arquetípico, é algo que engloba todo mundo. Isso que eu estou tentando dizer. Existe uma questão que eu preciso trazer aqui, que seria uma identificação com algum arquétipo. O que seria isso, né? Vamos colocar com o arquétipo do guerreiro. A pessoa que meio que encarna esse arquétipo e acha que precisa ser guerreiro e defender o mundo e etc. Não é bem por aí. A gente precisa levar em conta outras partes. Como a gente está tratando aqui de um arquétipo separado, é só a nível de estudos. Mas a pessoa que quer incorporar esse defensor, ela acaba se inflando. E quando a pessoa infla, ela meio que, como que eu diria? É como se a pessoa fosse confrontar o próprio Marte. Vamos colocar dessa forma. Aí a pessoa quer se comparar àquele Deus. Ele vai derrubar essa pessoa, sabe? De alguma forma vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que essa pessoa vai ser derrubada. Então existe o perigo nessa identificação com algum arquétipo, com algum Deus, na linguagem astrológica, na linguagem mitológica. Quando a pessoa se identifica com esse Deus, com esse arquétipo, ela comete um negócio chamado híbris. É como se ela estivesse se aproximando demais de uma função que ela precisa de um certo desenvolvimento para conseguir ultrapassá-la. Enfim, um pouco complicado, né? A ideia aqui é trazer então que todos os arquétipos precisam ser conciliados para a humanização do ser humano. E o desenvolvimento de um arquétipo, ele não necessariamente se dá a partir da escolha de uma pessoa. Por exemplo, a gente está falando do arquétipo do guerreiro, mas uma determinada pessoa pode estar vivenciando naquele período de vida um determinado outro arquétipo, não necessariamente o do guerreiro. Então, aqui a gente vê que o eu superior que coordena isso. Tudo bem que a pessoa pode usar a vontade dela no desenvolvimento, até onde o livre-arbítrio dela cabe, mas a escolha do nosso desenvolvimento, de qual área da vida que a gente vai desenvolver naquele momento, depende do nosso eu superior. Por isso que eu sempre falo que existe a questão da aceitação. A gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente também precisa entregar a parte que corresponde à vida. E aí vamos lá, vamos dar sequência no tema, né? A gente ainda está falando de Marte, e eu falei que Marte está relacionado à sexualidade.
E a pessoa com uma sexualidade mal resolvida, como que ela age no mundo, né? É como se esse Marte, esse deus da guerra, esse arquétipo do guerreiro ficasse mal resolvido. E uma pessoa mal resolvida com o nível básico dela, que é a sexualidade, ela fica amarga com a vida, para eu não usar outras palavras, né? Então, assim, primeira parte, aceitação da sua sexualidade, como ela se manifesta. Porque se você for sincero consigo mesmo, que é isso que importa aqui nesse arquétipo do guerreiro, você vai levar em conta que a sua sexualidade se desdobra de um jeito que não necessariamente você a escolhe. É meio que ela é imposta pela vida para você e você tem que trabalhar com o que a vida te entrega. Eu tô falando isso porque muitas vezes as pessoas podem se sentir incomodadas com a forma que a sexualidade dela se desdobra. Um caso típico, muito típico, é a questão da homossexualidade. É uma luta para quem precisa de alguma forma enfrentar e resolver e se conciliar com a própria sexualidade nesse termo, nessa questão. Por quê? Porque a gente está vindo de um coletivo e o coletivo não vê isso com bons olhos. Mas como a gente está falando do arquétipo do guerreiro, a pessoa precisa se individualizar com o que ela é. E aí é todo um processo. Ela tem que enfrentar, às vezes, um coletivo que parece que vai aterrar ela e enfiar debaixo da terra. Porque o coletivo, de forma geral, acaba sendo hipócrita. Se as pessoas não são indivíduos, como que alguém vai ousar ser um indivíduo, né? Complicado. Vamos trazer o caso de mulheres agora. Hoje em dia está bem melhor, mas há pouco tempo atrás era extremamente condenável a conduta sexual de uma mulher, como se fosse horrível, né? Por quê? A identificação coletiva, vejam só, do feminino é na face de Maria, mãe de Jesus. E aí, como assim Maria vai viver uma vida sexual? Por isso que é um perigo se identificar com o arquétipo. Se a gente for olhar Maria como um arquétipo, aquela parte pura que todo ser humano tem em si, a pessoa identificando com aquilo ali, a sexualidade fica vista como? Como algo animalesco, como algo sujo. E olha só a gravidade disso, né? E aí a mulher, se ela não vivencia a própria sexualidade de forma saudável, ela fica, vamos colocar assim, mal amada. Mas mal amada inicialmente por ela mesma. E aí é aquela parte que a gente pega o arquétipo do guerreiro e começa a enfrentar as coisas por aí. Por isso que eu tô falando que o arquétipo do guerreiro, inicialmente, ele precisa enfrentar as batalhas aqui dentro. Porque tem muita coisa que precisa ser resolvida dentro de cada pessoa antes dela se sentir confiante e autoafirmativa suficiente para poder realizar no mundo. E o mesmo serve para homens héteros também. Se o cara não se resolve com o próprio corpo, com a própria ação, e se compara com outros, nossa, aquele ali é bem mais ativo, bem mais firme na vida e tudo mais, ele também vai se sentir automutilado. A cobrança pode ser muito grande. Então, de todas as formas, o passo inicial para o arquétipo do guerreiro funcionar, vamos dizer assim, é a aceitação da própria sexualidade, porque isso te dá coragem e bravura suficiente para explorar a vida. Olha só. Então a gente começa lá de baixo. Por isso que eu falo que existe a necessidade de defender o próprio território dentro desse arquétipo do guerreiro. Então, a gente está iniciando por ele, né? Por quê? Vamos colocar assim, um palmo de distância, um palmo não, um braço de distância de limite antes de alguém chegar perto de você. Porque daqui para cá, você tem que resolver consigo mesmo, certo? E à medida que você resolve todas as questões consigo mesmo, você consegue deixar talvez alguém passar. As relações, geralmente, elas invadem esse limite, certo? As pessoas começam a se misturar, às vezes num nível até mesmo tóxico, mas a gente vai abordar isso mais pra frente. Porque aqui a ideia é trazer a consciência para o arquétipo do guerreiro, para o arquétipo que envolve o indivíduo como ser único e separado.
Então, existe a necessidade desse limite, porque senão você fica ali indiferenciado, a opinião do outro te invade, você não consegue se desenvolver sozinho. As suas ideias são misturadas com a do coletivo, com a de quem está à sua volta, você não consegue pensar sozinho. E aí você não se indiferencia da manada. Pois é. Porque à medida que a pessoa vai se indiferenciando, vai se tornando um indivíduo. Eu tô falando isso porque, mas prestem muita atenção. Tem muita gente aí que já tá nascida, que já tem 30, 40, 50, 60, 70 anos e não se tornou um indivíduo ainda. Por mais que você olhe e aparentemente seja uma pessoa separada das outras, ela tá mais envolvida do que a gente consegue imaginar. É como se, vamos imaginar assim, a gente vem de um campo onde tudo e todos se conectam. Onde um campo invisível, vamos botar assim, um campo de energia. Esse campo de energia passa por nós. Mesmo a gente tendo o limite da pele separando um do outro, esse campo vai continuar passando por nós. A ideia aqui é você estabelecer um limite ao seu redor para poder você se diferenciar e o que vier de fora não te afetar. Porque enquanto te afeta, você precisa resolver. Tem algo para poder ver. Tem algo que vem de dentro e se externaliza para poder você resolver em si mesmo. Isso aí tem a ver com as questões das projeções. Então, quando você projeta, você não, né? Porque a projeção um mecanismo inconsciente, ele acontece. Então, quando a projeção acontece e aquela situação, aquela pessoa te afeta, é porque alguma coisa aqui dentro precisa ser resolvida para você avançar de etapa. E à medida que você vai se tornando assim esse indivíduo separado, e se sente realmente separado e único em relação ao coletivo, você vai adquirindo e desenvolvendo integridade. E à medida que você desenvolve integridade, você se sente uma pessoa de honra, você honra a sua própria existência. Olha só, a questão da honra é uma parte bem séria, porque se você não se defende, se você não coloca limites, você fica desonrado facilmente, porque o coletivo vai entrar na sua mente e transformar e te moldar a forma dele. Então, se você se defende, você se torna único. Você se tornando único, você consegue honrar o ser que você é. Isso tudo tem a ver com o arquétipo do guerreiro, mas a gente engloba outras coisas também. E aí, quando você tem esse limite, você se honra, você consegue usar a sua raiva como emoção direcionada para assertividade. E aí, quando você tem assertividade, você consegue realizar. Você conseguindo realizar, você alcança as conquistas que você, de certa forma, almeja, principalmente se isso estiver de acordo com o eu superior. Essa é a preferência.